Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das maiores discussões da nossa era, o futuro do trabalho. Inteligência artificial, automação, essas palavras estão por toda parte, né? E elas estão de fato remodelando o nosso mundo. Mas a grande questão é, isso é um desafio que deve nos assustar ou será que é uma oportunidade única? É isso que a gente vai tentar entender juntos. Vamos ser sinceros, a pergunta que não quer calar na cabeça de muita gente é essa: será que a automação vai tomar o meu emprego? E essa preocupação ela está em todo lugar. Não é um medo sem fundamento, não. Para se ter uma ideia, quase um terço das pessoas no mundo inteiro está com essa mesma pulga atrás da orelha. E a verdade é que a mudança, bom, ela já chegou. E está vindo com uma velocidade que é, assim, impressionante. Ok, para a gente conseguir entender de verdade o que está acontecendo agora, a gente precisa dar um passinho para trás. Porque o que parece só mais uma onda de tecnologia, na verdade é muito mais que isso. É o capítulo mais recente de uma longa história. Uma história de revoluções que literalmente viraram um mundo de cabeça para baixo. Então, vamos dar uma olhada nessa linha do tempo. Cada uma dessas revoluções aqui transformou a sociedade de uma forma fundamental. A primeira, lá atrás, com o vapor, mudou o jeito de produzir as coisas. A segunda, com a eletricidade, mudou o nosso dia a dia. A terceira, bom, essa nos conectou digitalmente com a internet. E agora? Agora a gente está bem aqui entrando na quarta revolução, que, olha, promete ser ainda mais transformadora que todas as outras juntas. E aqui que entra a tal da indústria 4.0. Mas esquece aquela imagem de só robô em fábrica, tá? É muito mais complexo. Pensa assim, é como se os mundos físico, digital e até o biológico estivessem se fundindo. A gente está falando de sistemas inteligentes que não só fazem uma tarefa, mas que aprendem, se adaptam, tomam decisões. É um jeito completamente novo de se relacionar com a tecnologia. Pois é, e como toda grande revolução, essa também tem o seu lado B, né? As consequências são profundas. A automação não está só mudando alguns empregos, ela está eliminando outros. E pior, está aumentando o abismo entre diferentes grupos na sociedade. Vamos olhar mais de perto para esse desafio. E aqui está um ponto que é crucial entender. A gente não está falando só de profissões inteiras sumindo no mapa. A automação está entrando nas tarefas do dia a dia em quase todo tipo de trabalho. Pensa comigo, em mais da metade de todas as profissões que existem, pelo menos 30% do que é feito hoje já poderia ser automatizado. Hoje, agora. Olha só que interessante esse gráfico. Ele mostra que a automação não acontece de uma vez só, ela vem em ondas. A primeira onda, que eles chamam de onda do algoritmo, já está rolando, ela afeta mais tarefas de análise de dados, coisas assim. Mas olha lá para o lado direito, para a onda da autonomia. É aí que o negócio fica sério. O risco para quem tem menos estudo simplesmente dispara. Chega a ser quase o dobro do risco de quem tem ensino superior. Ou seja, a desigualdade não é só uma consequência, parece que ela já vem, sabe, embutida no avanço da própria tecnologia. E o resultado disso tudo é o que os especialistas chamam de polarização do mercado de trabalho. Funciona assim: os empregos lá no topo, de alta qualificação, e os lá na base, de baixa qualificação, esses continuam crescendo. Mas e o meio? Aqueles empregos de rotina que formavam a espinha dorsal da classe média. Esse meio está sendo esvaziado. É como se o chão estivesse sumindo bem debaixo dos pés de uma geração inteira. Mas calma, a história não acaba aqui nesse tom preocupante. Porque no meio de toda essa bagunça, de toda essa disrupção, tem uma oportunidade gigantesca surgindo. Sabe por quê? Quanto mais inteligentes as máquinas ficam, mais valiosas se tornam aquelas qualidades que são unicamente humanas. É aí que está a nossa grande vantagem. A divisão fica muito clara aqui, né? De um lado, o que as máquinas fazem super bem. Tarefas repetitivas, rotineiras, tudo aquilo que segue uma regra. Agora, olha para o outro lado. Ali está o nosso território. Criatividade, empatia, liderança, resolver aqueles problemas cabeludos, são coisas que as máquinas, pelo menos por enquanto, não conseguem nem chegar perto. E a ironia é que são exatamente essas as habilidades que o mercado de trabalho mais está valorizando agora. Essa situação do Yuval Noah Harari, para mim, resume tudo de forma brilhante. Ele diz que o problema crucial não é criar novos empregos, é criar novos empregos nos quais os humanos se saem melhor que os algoritmos. Ou seja, o desafio não é só quantidade, é qualidade. É um desafio de inovação, de reinvenção constante. E isso força a gente a mudar completamente o jeito de pensar. Uma inteligência artificial não é só mais uma ferramenta, como um martelo ou um computador foi um dia. Ela vai ser nossa colega de trabalho. O futuro de verdade vai ser de quem souber colaborar com as máquinas, de quem conseguir juntar o melhor da nossa inteligência com o melhor da inteligência artificial. Tá bom, então a pergunta é,
Como é que a gente navega nesse mar de transformações? Como a gente garante que esse futuro do trabalho seja bom para todo mundo, e não só para uma minoria? Bom, a resposta parece estar numa combinação de duas coisas: ação coletiva e responsabilidade individual. Pensando na sociedade como um todo, a gente precisa criar algumas grades de proteção. Basicamente, criar regras inteligentes para esse novo jogo. Precisa ter transparência para a gente saber como os algoritmos decidem as coisas, precisa ter responsabilidade para saber de quem é a culpa quando eles erram, e talvez o mais importante, a gente precisa combater os vieses para que a tecnologia não acabe só repetindo e até ampliando as desigualdades que a gente já tem. E no nível individual? Bom, aí a mensagem é bem direta. Esquece aquela ideia de segurança no emprego para a vida toda. A nova segurança é a capacidade de se adaptar. Aquela era de se formar na faculdade e trabalhar com isso para o resto da vida, acabou. Simplesmente acabou. O futuro é de quem aprender o tempo todo, de quem nunca parar de evoluir. E com isso, a gente volta para o conheço, né? O futuro do trabalho ele não é um destino que está escrito em pedra. Ele é uma escolha. E são as decisões que a gente toma hoje, como sociedade, como indivíduos, que vão moldar esse futuro. Então a pergunta final não é o que a tecnologia vai fazer com a gente. A verdadeira pergunta é o que nós vamos fazer com a tecnologia para construir um futuro que seja bom para todo mundo.